Olá, eu sou o Fernando Galo, essa é a TV Estadão, que hoje convida o secretário estadual de Energia do Estado de São Paulo, o deputado federal licenciado José Aníbal. Secretário, obrigado pela gentileza de atender o nosso convite. Queria começar essa entrevista perguntando de um assunto quente no momento aqui no Estado. Já há 2 semanas a imprensa vem trazendo reportagens a respeito do acordo de leniência que a Siemens fez no CAD, Conselho Administrativo de Defesa Econômica do Governo Federal, apontando uma formação de cartel no metrô de São Paulo. E esse cartel teria incorrido num sobrepreço, teria resultado num sobrepreço de até 30% do valor dos contratos. Contratos que somam 1,9 bilhão, esse sobrepreço total seria da ordem de 557 milhões de reais, não só aqui no metrô de São Paulo, mas também em outros lugares onde a Siemens tinha contrato, mas sobretudo aqui no estado de São Paulo. Não é um valor pequeno esse de 557 milhões. Faltou competência técnica para o governo detectar um sobrepreço dessa ordem? Bom, obrigado pelo convite, pela oportunidade de colocar a posição, que é uma posição que eu já vi várias vezes manifestada pelo governador Geraldo Alckmin. Se houve, como disse o governador, algum desvio de recursos públicos, se houve corrupção, se houve atitudes incompatíveis com a conduta que deve ser própria do setor público, o maior prejudicado é o Estado. E, portanto, o governador tem reiterado isso. Havendo responsabilidade, certamente haverá, se for configurada uma situação de desvio, de a formação de cartel, de sobrepreço, o Estado vai atrás do que perdeu, do que terá eventualmente perdido, e recuperar isso. E agente público que estiver envolvido nisso será rigorosamente punido. Nós não temos nenhum compromisso com esse erro. Nem o governador Mário Covas, nem o governador Serra, nem o governador Geraldo Alckmin. Nós não temos por que ocultar qualquer coisa que prejudique São Paulo em qualquer área. Na área da mobilidade urbana, que é uma área então sobre a qual a população tem uma atenção tão grande e com razão, que quer que as obras sejam feitas com qualidade, com tempo cada vez menor, né, para que logo elas estejam à disposição da população, é inaceitável qualquer atitude dessa natureza. Inclusive, é uma atitude, se confirmada, é uma atitude das empresas lamentável, né, porque se usaram contratos, né, que beneficiam a população, as obras beneficiam a população, para se beneficiar indevidamente, foram na contramão, né, do que quer a sociedade e, consequentemente, essas empresas se colocaram, elas também, na contramão. Né? Mas e do ponto de vista do governo? Né? O que se diz nesse acordo de leniência é que ele começou no governo Covas ainda, salvo engano, em 98, e durou até o primeiro ano da gestão Serra, em 2007. São 9, 10 anos, um período bastante longo. Não teria sido possível, o senhor que é um homem que conhece bem a máquina pública, não teria sido possível detectar um sobrepreço desse vulto num período de uma década? Depende. Exatamente, nós precisamos ter acesso a todas as informações, estamos procurando ter. O Estado está fazendo a sua parte, está fazendo as suas próprias investigações para deixar isso da forma mais transparente. Houve responsabilidade, isso efetivamente aconteceu, vamos atrás do prejuízo e vamos punir quem foi cúmplice, quem foi conivente com esse tipo de atitude. Você me pergunta, será que não deu para perceber que isso estava acontecendo? O problema é que nós temos órgãos de controladoria, tem Tribunal de Contas, né? Tem, enfim, toda a Procuradoria, etc., etc., que estão sempre muito atentos, mas às vezes escapa. Você não tem referência para criar comparações, né? Diz, olha, isso aqui, por comparação com tal outra obra, com tal outro preço, pode estar havendo um sobrepreço, se é que isso aconteceu. Nós temos insistido e achamos que é questionável essa situação do CAD, porque o CAD vazou e os adversários políticos estão trabalhando em cima do que foi vazado, imputando a nós uma responsabilidade que não existe, não está configurada. E o Estado está pedindo acesso a esses documentos. Queria saber do senhor o seguinte, o PSDB sempre defendeu
CPIs em Brasília que pudessem apurar eventuais irregularidades cometidas pelo governo petista. Aqui em São Paulo, o partido sempre foi um pouco refratário na Assembleia de São Paulo a instalar CPIs que prejudiquem o governo. O senhor não acha que esse é o caso de uma CPI para investigar esse cartel? Essa possibilidade de ter até havido corrupção, desvio de recursos públicos? O senhor assinaria uma CPI, incentivaria uma CPI? Olha, você primeiro vai ter que ter esse resultado que nós não temos ainda, essas informações, porque eu não posso formar CPI em cima de um rumor, em cima de vazamentos, de uma investigação que não está concluída. Se o que realmente vier como indicação, se houver realmente indícios de que houve um sobrepreço, de que houve conivência, a CPI é um instrumento. Claro que é um instrumento que a oposição sempre usa para tentar demonizar o governo como um todo. Mas teve CPIs no Brasil que resultaram até na derrubada de um presidente. Evidentemente que nós temos em São Paulo um padrão de gestão do PSDB que, durante 5 eleições, recebeu a confiança e o voto majoritário da população. Nós aqui, o governador Geraldo Alckmin é um homem público de vida limpa, é um homem íntegro. Isso se pode atestar ao longo de todos esses anos que ele ocupou o governo de São Paulo e em todas as posições que ele ocupou. Não tenho nenhum receio de CPI, desde que isso realmente ajude a melhorar os usos e costumes e a identificar situações em que, porventura, possa ter havido desvio de recursos públicos. A se confirmarem essas denúncias, isso marcará negativamente o PSDB? Não, porque o PSDB? Não houve complacência, as nossas direções políticas, as nossas lideranças não estão rigorosamente envolvidas com qualquer atitude dessa natureza. Agora, se dentro da máquina pública tiver acontecido alguma coisa, vamos atrás, vamos punir e vamos buscar também o ressarcimento. Não é? A impunidade, não. É tudo que a sociedade não quer. Agora, de qualquer maneira, eu quero insistir. O CAD está agindo politicamente. E não adianta o ministro vir e dizer que o CAD é um órgão sério, órgão isso, aquilo, outro. Neste caso, não está sendo sério. Eu vou te dar um exemplo. O presidente da República esteve aqui outro dia fazendo campanha para o Haddad, tentando levantá-lo um pouco. A situação dele realmente não é nada boa. E dela própria também não é. E criticou o metrô de São Paulo. E estabeleceu uma ideia de que talvez a grande cidade do mundo que menos tem metrô e trem e tal. No dia seguinte, a imprensa pôde mostrar, inclusive colunistas, que se tem uma cidade no mundo que não tem metrô e trem é o Rio de Janeiro. Quer dizer, essa gente, eles são muito garganta, eles são muito de propaganda. Esse governo federal é muito marqueteiro. E houve um processo de aparelhamento da máquina pública que não é pequeno, inclusive de instituições que são instituições do Estado. Eles não tiveram nenhum pejo de tentar, e algumas conseguiram fazer aparelhamento, como parece que é o caso do CAD nesse momento. Falar de eleições um pouquinho. Queria saber do senhor, secretário, como é que o senhor vê a possibilidade cada vez mais aventada dentro do PSDB, mesmo fora, do ex-governador Zé Serra ser candidato à presidência da República no ano que vem? Olha, primeiro que essa pergunta deveria ser feita a ele, né? Não a mim. Como eu vejo essa possibilidade? Bom, é sempre uma possibilidade, não é? O senhor acha que isso seria bom para o PSDB? Eu acho que as coisas mudam, tal. O PSDB hoje tem um candidato definido a presidente, que é o Aécio Neves, né? Quer dizer, não está assumidamente fazendo campanha, mas é o candidato que as diferentes indicações que o partido dá aqui e acolá, quer dizer, é o político que deve ser o nosso candidato. Se o partido julgar que tem que fazer um procedimento de apuração de candidatura, se isso for bom para promover mais ainda a convergência dentro do partido, que se faça esse processo de apuração da candidatura. E aí podemos não ter apenas o Aécio como pré-candidato, né? Podemos ter outros, no caso o Serra, que você mencionou. Pode ter outros, eventualmente. Você tem outras lideranças políticas, o próprio governador Geraldo Alckmin, que tem condições de encarar uma eleição presidencial. Há aliados do Serra que já começaram a defender a hipótese de se fazer prévias para escolher o candidato em 2014, que, de certa forma, inverte a lógica de 2009,
quando o hoje senador Aécio Neves defendia que se fizesse prévias e o Serra, que acabou concorrendo, não queria. O que é que o senhor pensa a respeito das prévias para a escolha do candidato a presidente? Primeiro, eu sou totalmente a favor de prévias, né? O senhor mesmo E disputou foi uma aqui. só aqui no ano passado, na indicação da candidatura a prefeito, que nós fizemos prévia. Eu fui o segundo colocado. O primeiro foi o Serra. Eu lamentei muito não ter sido candidato, né? Eu achava que realmente esse sentido de renovação era um sentido que estava muito presente no eleitorado de São Paulo. E também estava presente no próprio partido. Bom, eu penso que é possível. Claro, acho que isso sempre traz para a candidatura uma mobilização maior do partido, né? Uma convergência melhor, não é? E, consequentemente, uma possibilidade de vitória maior também. Assim como no caso da presidente Dilma, caiu a avaliação positiva do governador Geraldo Alckmin aqui em São Paulo, como de resto na maior parte dos governos estaduais. Isso torna a reeleição do governador Alckmin mais difícil em 2014? Olha, primeiro, o governador Geraldo Alckmin teve uma queda na avaliação positiva, todos tiveram. No caso da presidência, em alguns casos, não foi queda, foi um desabamento, né? Pela situação em que ela estava e a situação em que ela está. Com relação ao governador, o que nos impõe essa nova situação? Mais iniciativa, mais resultados na gestão, não é? Mais conexão com a população, mais capacidade de interagir com a população. Não é que a população quer resposta para tudo amanhã, mas ela quer sempre um sinal cotidiano de que tudo que pode ser feito está sendo feito. O governador tem cobrado muito da equipe dele. Mais iniciativa, mais resultado, antecipar prazos, fazer as coisas acontecer. E isso passa, a sociedade percebe isso, não é? Eu acho que, do ponto de vista das condições de reeleição, o governador tem as condições básicas para essa reeleição, não é? E tenho muita confiança de que ele terá todo sucesso. Agora, a população de São Paulo conhece o governador, conhece o nosso padrão de gestão. Hoje mesmo nós inauguramos, onde é a região da Cracolândia, aqui no centro de São Paulo, a sede do Centro Paula Souza, o nosso centro de ensino técnico e tecnológico. Quando eu fui secretário de Ciência e Tecnologia, há 14 anos atrás, nós começamos um período de ampliação do sistema. Fizemos a FATEC, a Faculdade de Tecnologia da Zona Leste, e iniciamos mais 4. Eram 7 FATECs. Hoje nós temos mais de 50. Nós tínhamos 80 mil alunos entre Faculdade de Tecnologia e escolas técnicas. Hoje nós temos 300 mil. Junto a a nova sede da Paula Souza, foi inaugurada também uma escola técnica voltada para a hotelaria e a área de restaurantes, enfim, formação de profissionais nessa área. Quer dizer, o governo está muito ativo, muito atento a uma demanda que é tão importante. Nessas manifestações, a questão da educação assumiu uma relevância grande, expressiva. E as pesquisas indicam que, ao contrário do que muita gente dizia, as famílias consideram a questão da educação uma questão crucial para os seus filhos. E os jovens também. Qualificação. Nós fizemos em São Paulo o maior sistema de ensino técnico e tecnológico do Brasil, de longe. E vamos continuar. Mas, em compensação, as pesquisas também demonstram que, no caso específico de São Paulo, há uma preocupação muito séria com a segurança pública. O senhor acha que isso vai pesar negativamente para o governador no ano que vem? Segurança pública. Nós temos um problema grave aí de comunicação e de situações cotidianas que desafiam o aparelho de segurança pública para uma ação cada dia mais eficiente. Qual o problema grave de comunicação? Grave de comunicação que você tem em São Paulo os menores índices de criminalidade do Brasil, em todas as áreas. Todas. Eu estava olhando uma matéria, acho que de vocês, ontem, mencionando que em Detroit você tem quase 60 assassinatos por 100 mil habitantes. Em São Paulo você tem 10, que é o melhor índice do Brasil inteiro. Agora, é uma criminalidade que está sempre se organizando aí. Começa com restaurante, depois bancos, né, e tal. E a polícia está o tempo todo atrás, prevenindo, reprimindo, mas é um desafio e tanto, e permanente, que não tem a ver aquela história de não, que o sujeito está desempregado, portanto vai para o crime. Não é bem assim. Hoje nós temos uma situação de emprego, já não é tão boa como já foi,
mas, de qualquer maneira, é uma situação satisfatória e você tem um índice de criminalidade que não é pequeno. A bandidagem sempre, esse crime organizado sempre encontrando novos modos de operação de atingir a sociedade, de tranquilizar, etc. Mas São Paulo, olha, diferentemente dos outros estados, tem feito um investimento consistente em cadeias, na polícia, em equipamentos. A mudança que houve em São Paulo foi extraordinária. Agora, é um desafio permanente, que nós vamos enfrentá-lo como deve ser, com trabalho, com ação, com novos equipamentos, com novas condições para que a ação da polícia seja mais eficiente cada vez mais. A questão de 2 ou 3 meses, a revista Piauí trouxe uma matéria, uma grande reportagem de capa, dando conta da desestruturação da indústria sucroalcooleira no interior de São Paulo. Eu estou contando isso porque a Secretaria tem dentro do seu plano energético de aumento das energias limpas e renováveis a ideia de fomentar a energia que vem da cana. Isso. Como é que o senhor vê a implementação disso, a viabilidade disso, em meio a essa desestruturação do setor sucroalcooleiro no interior de São Paulo, sobretudo? Olha, eu acho que essa desestruturação é muito resultado de políticas do governo federal. O governo federal reduziu a mistura do etanol na gasolina de 25 para 20 e faz uma política absolutamente absurda de importar a gasolina por 10 e vender por 8, usando a Petrobras para segurar a inflação, para sei lá o quê. De qualquer forma, um resultado muito negativo e desestimulador para uma energia limpa produzida por nós no centro do consumo, que é São Paulo, o maior centro consumidor, mas também em Minas, em Goiás, no Mato Grosso, no Nordeste, né? Realmente injustificável. Felizmente voltou agora os 25% de etanol na gasolina. Eu espero que isso não mude mais. Pelo contrário, no horizonte de médio prazo, aumente essa participação do etanol na gasolina. Isso reduz a importação e melhora a qualidade do ar. A impressão que você tem é de que no Brasil como um todo e no estado de São Paulo também, desde que houve a descoberta do pré-sal, e o estado de São Paulo é um estado produtor de petróleo, o país abandonou um pouco, o governo Lula promovia muito a questão da bioenergia e acabou abandonando Só isso, o que inclusive resultou nessa desestruturação da indústria de cana aqui no interior do estado. Mas, de toda forma, o estado de São Paulo também é um estado produtor de petróleo, também entrou na onda do pré-sal, nós temos uma grande bacia lá tem a Bacia de Santos. Na Bacia de Santos. Mas ainda não tem uma grande produção. Está em operação, não. Sim. Vai até 2020, nós devemos ter uns 500 mil barris na Bacia de Santos, área de São Paulo, porque a Bacia de Santos envolve Rio, Paraná e Santa Catarina. São Paulo também está apostando forte. Estamos apostando e estamos nos preparando para isso. Numa energia que não é limpa. Não, veja bem, você tem alternativas, diferentes fontes. Nós estamos apostando centralmente no Plano Paulista de Energia, não é apostando, indicando claramente que a nossa matriz energética, que é limpa, 56%, pode chegar a 69% em 2020, com grande desenvolvimento do setor sucroenergético. Não é só a geração de energia, é a produção de etanol. O etanol substitui a gasolina, e ele é muito mais limpo que a gasolina, praticamente não impacta na natureza, pelo menos tanto quanto a gasolina. E estamos fazendo também fortes investimentos, o Estado de São Paulo, nos modais, que se tornam modais muito mais limpos. Por exemplo, ferroviário. Já foi duplicada a ferrovia que vai para Santos. Nós exportávamos a maior parte do açúcar que São Paulo exporta, e São Paulo não exporta 1 milhão de toneladas, exporta 15 milhões de toneladas de açúcar, exportávamos de caminhão. Agora isso está indo, a maior parte já está indo de trem. Cada composição, 100 vagões com 100 toneladas de açúcar ou 10 mil toneladas de açúcar por composição, substitui 300 e tantos caminhões. Quer dizer, que vão estar saindo das estradas, vão estar descongestionando e vão estar melhorando a qualidade do ar. O governo de São Paulo está investindo R$1,5 bilhão na hidrovia Tietê-Paraná, com participação até do governo federal nisso também, porque isso interessa ao país. E estamos levando a hidrovia até próximo a Piracicaba. E já está funcionando experimentalmente o primeiro duto de álcool no Brasil, álcoduto.
Ribeirão Preto, Paulínia. Vai trazer o etanol de Ribeirão Preto para Paulínia, onde ele vai ser misturado à gasolina. Depois, o programa são mais 1.000 e poucos quilômetros de etanol duto, seja em direção a Minas, Goiás, seja também em direção à capital e à Baixada Santista para exportação. Com isso, você está tirando centenas de milhares de caminhões das estradas, melhorando o trânsito, melhorando a qualidade do ar. Quer dizer, nós atuamos para melhorar a nossa matriz energética na geração de energia, biomassa, solar, fotovoltaica e outras fontes limpas, biocombustível, biogás, o gás da vinhaça, do vinhoto, que nós já estamos tendo experimentalmente, mas que vai se ampliar, e, de outro lado, os modais, melhorando os modais de São Paulo. Agora, no que se refere ao pré-sal, a expectativa, São Paulo ter petróleo, isso é bom, não é? É bom para o Brasil. O Brasil hoje ainda importa, não é? E depois o Brasil, se tornar um bom exportador de petróleo, é bom para o Brasil. O importante é que o pré-sal melhore a renda da população. O governador Geraldo Alckmin tem tido centralidade nisso aí. Então, nós estamos investindo na Baixada Santista, mais moradia. Nós estamos investindo também no veículo leve sobre trilhos, ali na região da Baixada Santista. Estamos investindo em saúde, melhorando os investimentos na área de saúde. E estamos levando para a região equipamentos como a Politécnica de São Paulo. A Politécnica de São Paulo já está instalada em Santos, já tem uma turma pequena que entrou em 2011 e tem uma turma em 2012 e uma turma maior que entrou agora em 2013, de 49 alunos de engenharia de petróleo e gás. O ano que vem, o mesmo tanto, mais 50. E vamos fazer o Centro de Pesquisa, o CEMPEG, da Baixada Santista. Estivemos semana passada com a presidente da Petrobras. A Prefeitura vai doar o terreno agora no final de setembro e no primeiro trimestre do ano que vem começam as obras. 77 milhões a Petrobras vai investir e nós queremos transformar aquilo num grande centro de pesquisa de petróleo e gás.